Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria no meu coração que estou aqui neste momento para poder falar da pessoa mais importante deste planeta e deste universo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vejo da parte de Deus um amor tão imensurável, o cuidado que Deus tem para com o ser humano, o amor com que Deus criou o ser humano e Deus cuidou do ser humano. Todos aqueles que se aproximaram de Deus nunca voltaram de mãos vazias, porque Deus ele criou o ser humano para glorificar o seu nome, para adorá-lo, para servi-lo. Esse foi o objetivo de Deus para com o ser humano. E Deus deixou o homem livre. Tipo assim, você está livre para adorar, para me louvar, para me exaltar, para me glorificar, para me servir. Mas infelizmente, o homem escolheu rebeliar-se contra Deus. Desde os primeiros seres humanos, nossos pais, Adão e Eva, e a história humana, olhando a história humana, infelizmente em todos os tempos, o homem sempre foi rebelde aos ensinamentos de Deus, sempre foi rebelde no quesito de conhecer quem é Deus. E o ser humano, até mesmo os indígenas do passado, que os de hoje já tem até computador, né? Então os índios de hoje não vou contar. Mas no passado, e também existe alguns na floresta amazônica, né, que ninguém conhece. Mas no passado eles não tinham nenhum conhecimento de divindade. Mas eles tinham os seus deuses. Eles faziam as suas imagens, as suas estátuas, eles adoravam o sol, a lua, as estrelas, adoravam os animais, alguma coisa eles arrumavam para ser o Deus deles. Porque isso está no coração do ser humano. Foi Deus quem colocou isso no coração do ser humano. O desejo de preencher o seu coração de algo mais poderoso do que ele. Isso porque Deus colocou no nosso DNA a sua assinatura. Então nós temos o desejo na alma de servir a alguém superior a nós. Isso está no nosso coração, como já disse. Mas infelizmente o homem procura os meios errados, as formas erradas de servir, de preencher o vazio do seu coração. Mas Deus ele fez o vazio do nosso coração, da nossa alma, do tamanho dele. Porque quando nós andamos com o nosso coração vazio, nossa alma vazia, quando nós encontramos com Deus, com o nosso Salvador Jesus Cristo e o recebemos como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso Mestre, nosso guia, e tomamos a palavra dele para ser fiel e obediente à mesma, esse vazio some, é preenchido, não sente falta de mais nada no sentido espiritual. Estou falando porque isso aconteceu comigo, experiência minha. E pelo que eu conheço, as pessoas que eu conheço, que eu conheci no passado, que eu conheço hoje, todos eles que se chegaram a Jesus, é a mesma história. Eu tinha um vazio, uma angústia na minha alma, mas quando eu conhecia Jesus, que eu me entreguei ao Senhor Jesus, a minha vida se transformou, o vazio foi preenchido e agora eu tenho um objetivo e uma esperança eterna. É isso que faz com que o ser humano seja pleno. Ao contrário, a pessoa vai buscar preencher o vazio em coisas passageiras desse mundo, que eu nem vou dizer porque são muitas e muitos meios que a pessoa arruma para preencher esse vazio.
e se torna cada vez mais vazio, se torna cada vez mais dependente e necessitando de preencher o vazio do seu coração com coisas que só pioram a situação a cada dia. Um se entrega nos vícios e outras coisas mais. Mas esse vazio só é preenchido com a presença de Deus. O Deus maravilhoso que criou você, criou a mim, para que nós o servíssemos, para que nós o adorássemos. E Ele enviou o Senhor Jesus, porque o homem se perdeu, desencaminhou, e Ele enviou o Senhor Jesus para religar o homem a Ele, para trazer o homem a Ele de volta. Mas infelizmente, bilhões têm rejeitado essa proposta de salvação, têm rejeitado o Salvador, o seu Criador, tem virado as costas, não quer saber, não quer nem ouvir, não tem paciência de ouvir 5 minutos a palavra de Deus. E Deus continua clamando, chamando, buscando o homem. E o homem não dá ouvidos à sua voz, à sua palavra. E isso é tão sério que futuramente, na eternidade, se a pessoa não se voltar para Deus, não receber Jesus como seu Salvador, ele terá uma eternidade para se arrepender, mas nunca mais terá a oportunidade de morar com o Senhor, de ter o gozo da presença gloriosa, maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu peço a você, eu clamo a você, entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Eu e outros milhões de pessoas clamam todos os dias para que as pessoas voltem-se para Deus, que as pessoas dêem ouvidos à voz de Deus, porque Deus nos levantou para isso. Deus nos salvou, Deus nos chamou e deu uma ordem para nós: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, creia, entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo hoje. Hoje, não é amanhã, hoje. Tome essa decisão hoje. Arrependa-se dos seus pecados, confesse os mesmos a Deus, em nome do Senhor Jesus, pedindo perdão, e você será perdoado e você será salvo. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando ao seu coração pelo seu Espírito e que você possa tomar esta decisão. Dê aí o teu joinha, compartilhe o vídeo, siga-nos aí nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te encontrar lá, na eternidade com Cristo. Amém?